Oi, pessoal. Grande dia. Hoje, então, acharam o Queiroz, prenderam o Queiroz. Finalmente, o ministro da Deseducação, Abraham Weintraub, deixou o cargo que ele nunca deveria ter ocupado. E hoje a gente vai ter uma live super especial de uma série que eu vou começar a fazer aqui, que tem uma pergunta martelando na minha cabeça, que eu acho que todo mundo está se fazendo, na verdade. O Facundo já está por aqui, então já vou adicioná-lo. Espera a gente, né? Em especial, em que cidade que a gente quer viver? Oi, Malu. Opa, oi, Facundo. Grande dia hoje, né? Comecei assim a live. Gente, que dia é esse, Um né, meu grande dia. filho? Grande Finalmente boas dia. notícias, né? Olha, finalmente boas notícias. Temos que admitir, não é É, mesmo? finalmente alguma justiça, né? A gente se sente de alguma forma. Não acho que vai ser uma justiça, mas a gente pelo menos vê algum indicativo de que vai existir, enfim, uma justiça, a não ser que a vergonha fique estampada na cara de todo mundo. E aí realmente fica claro que a gente está com uma nação, mas a gente não tem um Estado que acompanhe essa nação, né? Com certeza, dá um pouquinho de alento, né? Dá um pouquinho de esperança e de motivação para a gente atravessar esses dias que estão sendo difíceis para todo mundo, né? Enfim, então é um dia super especial que a gente está fazendo a nossa live aqui. Então, eu queria começar também, mais uma vez, te agradecendo por ter aceito o convite. Estou muito ansiosa para te ouvir, quero aprender bastante. Essa é a primeira série da live que eu vou começar a fazer aqui toda semana para a gente discutir São Paulo, discutir cidade, discutir município, discutir qual que é esse mundo, qual que é essa sociedade que a gente quer viver passada essa crise, quando a gente começar a pôr o pé na rua, as coisas começarem a voltar ao normal, e como que a gente pode começar a construir esse novo amanhã, esse novo normal que está todo mundo discutindo, como que ele vai ser, e várias teorias e hipóteses, mas a gente espera sempre que seja uma coisa melhor, né? Eu acho que toda crise traz novas oportunidades, mas a gente não vai conseguir assim aproveitar essas oportunidades se a gente não começar a construir esse novo amanhã desde já. Então, Exatamente. vou começar fazendo a minha primeira pergunta para você. Facundo, eu tô super. Você tem uma biografia assim imensa, você toca vários projetos, eu fiquei falando, como assim? Ele é escritor, mas ele também é empresário, ele é empreendedor, ele é diretor no Grupo Vegas, mas ele também é cientista político. Eu fiquei, uau, quanta coisa! Eu queria pedir para você começar se apresentando e falando um pouco de todos os projetos que você toca e também da importância deles para São Paulo. Ah, eu vou tentar resumir bastante porque eu não quero ficar fazendo um mini bio aqui para vocês, nem para quem está nos ouvindo. Ah, na verdade eu sou argentino, vim para São Paulo, sou filho, neto e bisneto de comunistas, militantes do Partido Comunista Brasileiro. Então eu tenho bastante, eu cresci, minha irmã foi educada em Cuba, meu irmão também foi educado em Cuba, eu que não fui, fiquei aqui no Brasil, mas me formei como engenheiro. E meus irmãos foram para Cuba porque meu pai, naquela época, ele veio da Argentina com três filhos, sem especialização na medicina, então a vida era de classe média baixa aqui na Santa Cecília, em São Paulo. Aí ele enviou todo mundo para Cuba, né? Como ele não conseguia pagar pela minha educação, só que não conseguia pagar pela educação de todo mundo, e eu tinha bolsa, e aí eu consegui fazer engenharia. Depois da engenharia, eu trabalhei em grandes corporações. Aí eu fiz jornalismo internacional e político na PUC. Até a minha última corporação, a última corporação que eu trabalhei foi na América Online, que eu era, enfim, gerente de novos conteúdos, ficava responsável pela parte de conteúdo e de novos negócios. Depois disso, eu levei um belo pé na bunda, fui demitido. E aí eu comecei a empreender meio que porque já não conseguia mais emprego. A bolha da internet tinha estourado, eu já não era mais engenheiro, tampouco era jornalista, tinha muito pouco tempo como jornalista. E aí eu comecei a fazer meus próprios negócios, assim, meu primeiro negócio não deu certo, foi a Teodoro, que era com uma grande artista plástica que a gente tem, que é a Rita Weiner, tenho uma puta admiração por ela, mora no Rio de Janeiro hoje, mas aí não deu certo a sociedade, montei o meu primeiro negócio no Vegas, saí do jornalismo internacional e político com vontade de aprender, porque eu vinha da engenharia, então eu não tinha nenhuma familiaridade com as ciências humanas. Aí eu entreguei meu projeto, meu TCC no jornalismo, e meu professor, que era um grande jornalista na época,
tinha sido correspondente da Folha na China, que é o Arbex, e tinha também sido correspondente da Folha na União Soviética, antes da queda do muro, antes da derrocada da União Soviética. Ele me falou, ó, vai fazer ciência política, você tem consistência na tua tese para fazer ciência política. E engenheiro na ciência política não é lá muito bem visto, né? É meio estranho engenheiro na ciência política. Mas aí eu consegui meu espacinho. Aí eu, meu mestrado, eu dissertei sobre resistências na internet. Estava muito interessado em hacktivismo e formas de resistência que aconteciam a partir da internet, suscitadas pela internet. E o meu doutorado foi em cima de voto eletrônico no Brasil. O projeto do voto eletrônico no Brasil e por que ele foi tão rapidamente implementado, diferentemente de outras partes do mundo. E aí eu comecei a abrir um monte de negócio, enfim, sempre na área de entretenimento, mas sempre usando o que eu tinha aprendido na política, de alguma forma, nos meus negócios. Então eu tive a sorte de ser, eu sou curioso, né? Eu acho que é um traço meu muito, desde pequeno eu tenho a curiosidade como um traço. E aí é muito difícil você ter as respostas num só ramo da ciência, né? Num tronco da ciência, seja exatas, humanas ou biológicas. Então essa visão um pouco mais sistêmica me ajudou bastante a conseguir resolver problemas no campo do empreendedorismo que é muito difícil aqui no Brasil, né? A gente, além de ter uma educação sucateada, a gente tem uma educação que é instrumentalizada para uma carreira. Não é uma educação que normalmente... E o empreendedorismo vai chegar mais cedo ou mais tarde, infelizmente ou felizmente, para as pessoas. Elas não vão ter muita opção no futuro. Já não tem hoje, né, por conta da pandemia. Quer dizer, as relações trabalhistas estão cada vez mais frágeis, emprego está cada vez mais difícil, todo mundo está vivendo dentro de uma economia de uma gig economy, né, como se chama, todo mundo virou freelancer, todo mundo está virando PJ, então empreender não é uma opção. Daqui a pouco o empreender vai ser um imperativo. E eu acho que realmente a única forma de transformação que a gente tem do nosso destino hoje, histórico, é através do pequeno empreendedor. Nesse exato momento, eu não acredito numa outra força social que consiga mudar o rumo histórico que a gente tem diante de nós. Porque, como a gente estava falando, não temos um governo, né? Na minha opinião, a gente tem nação, mas a gente não tem Estado. Então, a gente está vivendo um desgoverno. Eu tô sendo bem leve, porque eu quero chamar que nosso Estado está rendido na mão de um monte de miliciano, com com um projeto político que está pouco se importando pro destino da nação, ou pro bem maior, defendendo interesses muito claros. A gente sabe quais são esses interesses, e são esses vícios que a gente carrega historicamente no Brasil, né? E então, pelo governo, a gente não consegue. Pelas grandes corporações, por outro lado, também não, porque as grandes corporações elas visam lucro, independentemente do mal que façam, seja na paisagem humana ou seja na paisagem ambiental. Então, eu acho que a força econômica que a gente tem no país para dar uma guinada e para transformar, eu não sei se eu estou sendo muito romântico, mas eu não consigo ver um outro. Não vai ser pelo, por exemplo, pelos servidores públicos. A força econômica que a gente tem dentro do capitalismo de transformação é através dessa coisa muito difusa que hoje em dia a gente chama de empreendedorismo. Então é nisso que eu estou apostando. Bom, eu concordo. Hoje à tarde, eu queria até comentar, eu participei de uma reunião com a Patrícia Ellen, né, que está tocando, ela é secretária de Desenvolvimento Econômico aqui no estado de São Paulo. Então, foi uma reunião para a gente tentar entender melhor esse processo de reabertura consciente aqui do estado. E o que eu achei interessante que ela trouxe é uma preocupação muito grande. Ela falou, como você colocou, gostei muito dessa dicotomia, né? O Brasil não tem Estado, ele tem uma nação e tem um governo, enfim, né? Que a cada hora muda. Hoje a gente tem um governo federal tomado por milicianos, como você bem colocou. E ela tem uma preocupação muito grande, tipo, a gente precisa que a sociedade civil, enfim, outras lideranças façam uma pressão
para que a gente tenha, a gente não desista tanto da ciência quanto da educação profissional, da educação voltada para o empreendedorismo e dessa requalificação desses, principalmente os pequenos empreendedores. Então, ela trouxe essa preocupação assim. E eu via no olho dela que ela estava muito preocupada com isso e como que essa é realmente uma das principais alavancas para recuperar emprego e renda pós-pandemia, ou seja, o desenvolvimento mesmo do nosso país. E aí eu queria trazer um dado aqui para você comentar. Eu acho que é um caminho, né? Mas eu acho que talvez como que a gente faz para chegar lá. Porque hoje no Brasil, se eu não me engano, são 15 milhões, né, de pequenos empreendedores, micro, pequenos empreendedores, que compõem aí 98%, né, de todas as empresas do Brasil, ou seja, a grande, esmagadora maioria. Aqui em São Paulo, dos formais, né, óbvio que tem muitas pessoas empreendendo informalmente, gigantesco esse número, a gente não tem nenhuma noção. Mas formalmente a gente tem quase 700 mil, são 660 mil empreendedores, pequenos, micro e pequenos. Metade desses empreendedores em São Paulo são mulheres, então esse é um dado muito interessante. Inclusive, eu trabalhei há uns anos atrás também em um banco e uma das pastas que eu olhava era a pasta de microcrédito, né? Então, aqueles pequenos créditos. E quem mais pegava, assim, 90% eram mulheres da periferia, para empreender em pequenos negócios locais. Só que esses pequenos empreendedores hoje estão sendo muito afetados. Metade desses pequenos e micronegócios já estão fechados, pelo menos por esse período, alguns por tempo indeterminado. E é muito assustador, sabe? Não é que a quarentena é inimiga da economia. A gente tem um coronavírus que é inimigo de todo mundo, da economia, da vida, enfim, o que a gente tem que se unir para combater, né? E o que a gente pode fazer durante esse período e depois que passar? Porque o meu medo é justamente um ponto que você trouxe das grandes corporações. Seremos engolidos pelas grandes corporações? Como é que fica o papel dos empreendedores nesse momento? Eu queria te perguntar, saber a sua opinião. Eu acho que a gente nunca vai ser engolido pelas grandes corporações, que elas não conseguem tomar conta de todos os aspectos da sociedade, né? Você sempre vai ter o mercadinho, o bar, o cabeleireiro, a manicure, o cafezinho. Por mais Starbucks que você coloque numa cidade, você nunca vai conseguir cobrir toda a necessidade da população. Ainda bem, graças aos orixás, a gente não precisa ter Starbucks em cada esquina. Então, eu acho que sempre vai entrar luz pelas frestas, assim. Eu acho que sempre vai ter pequenos negócios. Agora, como que... O problema que eu vejo hoje, Manu, no Brasil é o seguinte. A gente tem um empreendedorismo que é muito... O exemplo que a gente tem é muito da startup, do Vale do Silício, do unicórnio, da fintech, do self-made man, que é essa mitologia norte-americana, do cara que se faz homem branco, de meia idade ou jovem, que começa jovem e vende a empresa e fica bilionário na meia idade, e que fica milionário em algum momento da vida vendendo o seu negócio para um grupo de capitalistas. Essa é a mitologia que a gente persegue. E aí você tem todo um sistema que explora essa mitologia e fala apoiado na meritocracia, que é uma grande mentira, né? Eu sou radicalmente contra essa ideia de ficar falando que é tipo o canto da sereia do capitalismo, é essa meritocracia, que ele diz que existe, mas nós dois sabemos, e muita gente está descobrindo que é uma grande besteira falar de meritocracia no Brasil. E você constrói uma rede onde você prende o empreendedor dentro, ou aquele que quer empreender, dentro de uma fórmula para fazer o primeiro milhão, que são esses negócios que são presas, são negócios tóxicos. A ideia do coach que nunca estudou e que de repente está fazendo coach da... Como é que eu vi hoje? Eu sou muito bombardeado por esse tipo de publicidade. Coach coach da prosperidade, que parte do pressuposto que, na verdade, a escola desses coaches são os pentecostais, né? São os pastores pentecostais. O nível do discurso, a retórica é exatamente a mesma, que prega, em vez de uma fé num Deus, é uma fé em si mesmo, que se você falar na frente do espelho 4 horas da manhã que você é um vencedor e que você é um milionário em potencial, você vai ser um milionário em potencial, que te dá as regras, 6 passos para você acumular seu primeiro milhão, e que no final das contas, quando o cara falha, ele vai falhar, porque ninguém é educado nesse. Primeiro que não tem caminho, não tem regra.
Segundo, que ninguém é educado nesse país para ser empreendedor. Você precisa ter uma educação polivalente, você tem que conhecer de tudo um pouquinho. O empreendedor, quando começa, tem que fazer contabilidade, marketing, atendimento ao cliente, limpar banheiro. É uma educação muito polivalente, que a gente não tem nesse país. A nossa educação é instrumentalizada para uma carreira. Então, no final das contas, quando o empreendedor ele afunda, a autoestima dele vai junto, porque ele acha que ele não deu certo, porque ele não é bom o suficiente, porque ele não teve fé nele o suficiente. E isso faz com que entre os empreendedores a gente tenha uma das piores taxas de saúde mental entre todas as profissões. Eu acho que outro dia eu li alguma coisa a respeito, tenho que googar, não me lembro a fonte, mas que a saúde mental dos empreendedores só era pior do que a dos policiais militares. Para você ter uma ideia, ou dos neurocirurgiões. Porque realmente, ir num país que já tem uma das piores taxas de saúde mental, né, do mundo. Uma das piores qualidades de saúde mental do mundo. Então, é difícil você conseguir falar de empreendedorismo, porque todas as vezes que a gente fala disso, a gente cai também presa, a gente é também presa desse discurso de pastores que vão vender cursos online ou que vão vender livros ou palestras que é exatamente para prender essas pessoas e para extrair delas um pouco de esperança que elas têm. É super difícil. Eu acho uma esse momento que a gente está vivendo hoje muito, muito delicado, porque já pouca gente sobrevivia. Você monta um negócio no país, você trabalhou num banco. Você sabe como é difícil conseguir microcrédito. Você sabe como é difícil os algoritmos de segurança dos bancos, eles são terríveis. Às vezes eu tenho dificuldade de conseguir crédito. Imagina, eu tenho negócios que faturam milhões por ano. Eu tenho dificuldade de conseguir crédito. Imagina o pequeno empreendedor que não tem uma taxa de crédito boa, que tem o nome no Serasa, porque atrasou uma prestação de alguma coisa que ele comprou. Então já não tem crédito, já não tem educação. Os negócios entram em falência. Acho que a taxa de insucesso é de 50% a 60% nos 2 primeiros anos. Se você for levar nos Estados Unidos, em 5 anos, 70% dos negócios desaparecem. Imagina, aqui é muito pior. É um dos países mais tóxicos no mundo para você empreender. E você não tem alternativa. Você tem que ser empurrado para isso, porque se você não fizer isso, você não vai ter feijão para colocar na tua mesa. Aí chega um monte de empreendedor de Instagram e fala para você, não, você tem que encontrar seu propósito. Ah, por favor, né? Encontrar seu propósito quando eu tenho que colocar feijão na minha mesa. Então é uma situação muito entre a cruz e a espada, sabe? Sim. Não, e eu tô aqui refletindo sobre vários pontos que você trouxe, né? Mas um que eu queria ressaltar, eu vi aqui que uma galera tá comentando que o empreendedorismo, essa palavra, né, esse palavrão, é uma palavra relativamente nova, da moda, e que tem aí uma conotação ideológica, né? E que pode significar várias coisas, né? Que nem você falou, putz, o empreendedorismo de Instagram, o empreendedorismo que tem o coaching da salvação ali, que vai ficar te falando de propósito, que também tem a ver com a teologia da prosperidade, então está muito A teologia. relacionado a esse discurso, né, das igrejas evangélicas, de parte das igrejas neopentecostais, e também remete a, né, você que também é sociais, então posso falar, remete a um dos nossos clássicos, né? Uns livros clássicos para estudar a nossa sociedade, que Ética Protestante e o Espírito do E do Capitalismo, né? Max capitalismo, sim. Weber. Então, Weber. Uhum. remete a isso também. Enfim, em meio a tantos significados e também uma disputa política pelo termo, né? No Brasil, hoje, parece que você falar de empreendedorismo e valorizar empreendedorismo, você já é jogado mais para a direita. Então, não é bem assim. Então, tem uma disputa também por esse termo, como usá-lo e tudo mais. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o conceito, assim, tipo, para quem está assistindo, assim, o que é esse empreendedorismo que tem tantos significados, que é uma palavra tão grande, tão nova, e que muitas pessoas não sabem direito o que é. Então, se você pudesse explicar, você falou um Então, pouco, mas a sua visão sobre o termo. é engraçado porque o empreendedorismo ele surge como uma carreira no exato momento em que o emprego começa a ser precarizado. Eu moro em São Paulo, qual é a tua profissão? A segunda pergunta que você faz para uma pessoa quando você conhece em qualquer lugar.
Então a tua profissão te define grande parte da tua identidade. Tem muita gente enlouquecendo na quarentena, porque exatamente, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Quando você tira meu trabalho, é uma parte de mim que vai embora. Eu me defino por aquilo que eu faço. Quando você ficava desempregado, a tua identidade se esvaziava. E como eu acho que o empreendedorismo vem naquele lugar onde você já não é mais um desempregado, você tem um projeto, logo você é um empreendedor. Então é uma palavra que vem para ocupar um vazio que é deixado pela precarização das regulamentações trabalhistas e pela precarização das relações de trabalho. E aí entra essa grande palavra chamada empreendedorismo ou empreendedor, que também é capturada pelo laço do Deleuze ali, que o capitalismo tem essa coisa muito bonita de conseguir capturar tudo que é resistência, e que nesse pequeno, quando ele surge, era uma resistência ao grande capital. Ou não, era dentro das regras do capitalismo, era uma forma diferente, né, do diagrama do capitalismo, a gente não está falando de socialismo aqui, a gente também não está falando de não fazer lucro, mas é uma forma um pouco mais que leva em conta outros capitais, seja o capital social, o capital político, o capital pessoal, o ego, e não só apenas o capital financeiro. Então aí o Lipovetsky fala do pós-capitalismo, desse capitalismo mais estetizado, quando você aí entra o empreendedorismo, onde as pessoas elas estão dispostas a tomar controle da sua própria vida, fazer aquilo que elas se orgulham e se expressar através do seu trabalho, que pode ser um pão de queijo, pode ser um biscoito Globo na praia, de repente, ou pode ser um brechó, ou pode ser um barbeiro. Os negócios começam a ser suportes de uma maneira de você ver o mundo, de você transformar o mundo. Então você começa a construir essas comunidades, que os negócios começam a ser menos business, assim, mais hierarquizados, verticalizados, eles começam a se horizontalizar. O empreendedor é um articulador de diversas formas de energia, que vem do capital, que vem do fornecedor, que vem do funcionário, que vem do cliente. E aí o produto vira uma manifestação de uma visão de mundo muito particular. E o cara goza quando ele consegue colocar para fora, ou a mulher, e é muito importante, inclusive na discussão sobre, não é meu lugar de fala, e eu também não quero falar muito sobre isso, mas a relação do empreendedorismo com o feminismo, por exemplo. Você sabe que tem muitas mulheres que são reféns dos seus companheiros porque elas não têm uma fonte de renda, não tem como sair de casa. É muito fácil a gente, especialmente nas periferias, né? Então, qual que é a relação, por exemplo, quando você fala as mulheres precisam, grande parte das empreendedoras são mulheres, lógico, para elas é uma questão de vida ou morte. Não é uma questão de escolha, é uma questão de sair da casa do agressor, entendeu? Então, no final das contas, o empreendedorismo ele entrou nesse lugar meio estranho, onde a gente nunca viu empresariado, e com razão, com bons olhos. O empresariado sempre foi, especialmente a elite brasileira, ela sempre foi historicamente isolada e daninha com relação à sociedade. Isso vem desde a época escravagista, né? Desde a era escravagista a gente tem essa relação extrativista, não de formação de uma nação, mas de exploração desde o pau-brasil. O próprio nome do país vem daí, vem dessa exploração de uma matéria-prima por uma elite que é de fora. A nossa elite hoje mora em Miami. Ela não mora no Brasil. E o capital é global, ele não é mais brasileiro. Então a gente continua, grossa maneira, refém dessa elite que extrai e nada deixa. Então você falar de um empreendedorismo onde você tem pessoas que dentro do diagrama do capitalismo, porque eu acho, eu estou falando isso vindo de uma família que militou e que, enfim, o meu avô foi torturado muitas vezes por causa das crenças dele, e eu tenho uma experiência de ter conhecido um país socialista enquanto era socialista, fui para Cuba algumas vezes, minha família morou em Cuba, então eu falo isso de um lugar que eu conheço, não é por uma ideia. Eu não acho que é um regime ou um sistema de trocas melhor do que o capitalismo. Pelo contrário, porque todo o socialismo logo derivou em ditadura. Nem acho que a gente teve um país comunista. Eu acho que todos os países que começaram socialistas, logo depois eles se transformaram em ditaduras onde você tinha uma burocracia que era elite.
Então, eu acho que ainda dentro do capitalismo, que eu acho que a gente não vai conseguir se livrar dele, acho que falar do fim do capitalismo é de, como o Fukuyama falava, de alguma forma falar de um fim de uma história, porque não existe. Eu sempre falo, pô, se o capitalismo deixasse de existir, será que a gente pagaria conta desse fim do capitalismo? Porque bilhões de pessoas morreriam, né? Por conta disso. Eu acredito que bilhões de pessoas morreriam por conta disso, por conta das desordens sociais, do desmantelamento dos estados, do fim do domínio, do monopólio da violência por parte do Estado. Enfim, seria um lugar de desordem. Então eu não estou disposto a pagar esse preço. Eu acho que ainda precisamos estar dentro do capitalismo, mas um capitalismo onde não tenha tanta desigualdade social. Porque a desigualdade social também nos mantém refém, como elite. Não é que eu quero menos desigualdade social porque eu sou bonzinho, eu sou altruísta, ou eu quero tutelar os pobres. Não é isso. É porque a minha felicidade ela é política. Eu preciso, a felicidade, sou um ser político, eu vivo numa cidade grande. Eu preciso, eu não quero me encastelar, eu não quero viver com medo dentro de um carro blindado. Eu não quero ir para Miami, eu não quero viver num condomínio fechado. Para isso, eu preciso, de alguma maneira, contribuir com a diminuição da desigualdade social. Porque essa desigualdade social, distendida como ela se encontra, está machucando a mim como elite. Então eu estou falando isso não do lugar do altruísmo, mas do lugar do egoísmo. Eu prefiro perder os anéis para não perder os dedos. Só que quando você fala em desigualdade social, diminuição de desigualdade social, ao mesmo tempo que eu sou empresário, dá um curto-circuito. Porque onde já se viu empresário de esquerda? Da maneira como as pessoas definem as coisas, é tudo tão extremado, tão polarizado, que empresário é de direita. E se você é de esquerda, você não é empresário. Eu não sou de esquerda, eu sou humanista. Eu tampouco sou de direita. Menos ainda. Eu prefiro eu sou das pautas do humanismo, que eu acho que até tem um lugar que está entrando num lugar meio de obsolescência no momento atual do mundo. Mas eu continuo acreditando nos humanos. Eu continuo acreditando que a felicidade precisa ser coletiva. O nosso bem-estar, o meu bem-estar depende do bem-estar dos outros. Porque senão eu não vou conseguir viver, eu vou ter que viver isolado, num condomínio ali no shopping Cidade Jardim. Não é o jeito como eu quero viver minha vida. Eu quero poder frequentar, eu quero ter várias experiências de cidade. Eu acho que uma vida rica é uma vida com diversos tipos de experiência. E eu preciso da cidade, eu preciso sair à noite para correr sem medo. Imagina, eu sou um homem branco, grande. Eu tenho medo. Imagina uma mulher negra, imagina uma mulher trans negra. O medo está contaminando tudo. E esse medo vai ser ainda maior, porque a gente vai sair dessa pandemia numa crise ainda mais acentuada. A desigualdade social vai aumentar, ela já está aumentando. Logo vem a violência doméstica, logo vem o fascismo, logo vem o terrorismo. Um jeito de travar seria por duas maneiras. Ou pelo Estado, um Estado de bem-estar social que cuidasse, enfim, para reduzir a desigualdade social e para dar a chance de existir a meritocracia, nivelar um pouco. E aí eu sou partidário de uma política radical de cotas. É isso, acho que a gente tem compromissos e tem violências históricas que precisam ser equalizadas, e aí eu sei que tem polêmico o assunto das cotas, mas eu acho que universidade pública ela não poderia ser frequentada por jovem branco de elite, independentemente de quão esse cara é bom, entendeu? A gente tem dívidas históricas que precisam ser pagas para a gente ter um pouco de meritocracia nesse país. E daí não vai vir, não acho que nesse governo, e eu tendo a pensar que não também no próximo. Eu acho que a gente tem ainda uma continuidade histórica dessa direita burra e irracional, ainda logo depois dos 2 anos, especialmente por causa da Covid. Então, que ainda vamos ter o discurso, né, o discurso do pai do povo, que na verdade
a Covid vem e tampa todos os erros econômicos que estavam acontecendo. Agora tudo vira culpa da Covid. Ah, mas não, na verdade que ele não teve chance porque a culpa é o inferno são os outros. Vai ser o STF, a Câmara, a Covid. Nunca vai ser. Então eu acho que projetar a culpa no outro, por esse governo, vai possibilitar que tenha um segundo mandato. Quero estar errado. Quero estar errado. Mas eu acho que existe uma chance muito grande do Trump e do próprio, aquele que a gente não diz o nome, ser reeleito. Então eu acho que só o empreendedorismo mesmo, é nós por nós mesmos, porque não vai ser com a grande corporação e tampouco vai ser pelo Estado. Agora, como? E essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como? Como que a gente faz isso? Só se educando. Vendo live, aqueles que estão numa elite, têm acesso a um celular, a uma conexão razoavelmente rápida, tem um mundo de conhecimento que pode ser destravado. Agora, existe tanto também conteúdo que hoje em dia a gente não sabe nem como navegar por esse conteúdo, né? Exatamente. Nossa, levantou tantos pontos que eu queria poder ter anotado para poder falar tudo que você trouxe, assim. Foi uma verdadeira chuva de informações, mas de tudo que você falou, eu queria falar de duas coisas em especial. Primeiro, que a gente recebeu um comentário, o segundo comentário do Dani Score, que eu achei muito bom. Ele mandou assim: em meio a esse governo federal que temos, o que um prefeito poderia fazer para melhorar a sua cidade? Né? O que o prefeito de São Paulo poderia fazer para melhorar a sua cidade? E aí eu tenho uma notícia bacana também de um ponto que você trouxe sobre o aumento da violência doméstica, né? E a importância do empreendedorismo para mulheres, em especial mulheres na periferia de São Paulo. E até remete àquela experiência que eu comentei com vocês de quando eu trabalhei no banco, do microcrédito, de assim, 90% ir para mulheres nas periferias de São Paulo. O prefeito Bruno Covas, né, no meio de tanta notícia ruim, ele sancionou um pacote de medidas para o combate à violência contra a mulher na cidade de São Paulo por conta do aumento alarmante em mais de 40% em casos de violência contra a mulher desde que começou a quarentena e a crise do novo coronavírus, né? Então, esse pacote inclui vagas em hotéis, inclui um auxílio à hospedagem para que elas possam também se mudar, inclui um atendimento humanizado no 156, inclui uma formação também humanizada para profissionais de saúde, entre outras medidas voltadas para as mulheres, né? Então, eu acho que isso é uma notícia bacana e talvez como é que a gente pode pensar em municipalizar a política. Aí eu queria te fazer essa pergunta de tendência, assim. O que você acha que toda essa crise, você que é um estudioso no tema, pode trazer de mudanças no âmbito político? E aí eu queria te perguntar de alguns pontos específicos. Você acha que a política pode se tornar mais municipal, ter o seu centro nos municípios, nos bairros, nos distritos, na nossa rua, né, com uma tendência das pessoas circularem talvez menos? Você acha, você que estudou voto digital, você acha que essas sessões online, que isso pode se tornar uma nova realidade, tanto para o Congresso quanto para as câmaras? E também queria que você comentasse um pouco sobre o papel do cyberativismo, né? Das campanhas online, dessa disputa, desse ringue nas redes sociais. O que você acha que muda no campo político com tudo o que está acontecendo e qual que é o papel também aí no meio dos municípios? Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente já vive num oásis, né? Eu nunca pensei que eu fosse levantar a mão para o senhor e agradecer pelo Dória para o governo. Mas por conta do contraposto que ele está fazendo com o Bolsonaro, pelo menos a gente tem uma política mais racional com relação a essa dificuldade que a gente está enfrentando hoje. E por um outro lado, o Covas, que também, logo no começo, ele foi, enfim, ele assumiu a prefeitura de São Paulo, né, nesse movimento do Dória para governador. E no começo ele estava um pouco apagado, agora ele tem uma grande. E eu vou ser muito sincero, eu não botava muita fé no Bruno logo que ele assumiu a prefeitura. Mas ele se transformou, por incrível que pareça, né, vindo do partido que veio, estando no partido onde está, de uma resistência. A coisa está tão extremada que PSDB virou resistência.
Então, eu acho que é um alívio a gente ter o Covas ainda, porque ele tem um olhar mais. E ele não tem um olhar à esquerda, ele tem um olhar mais humanista. A gente percebeu isso na Secretaria de Cultura, na maneira como ele arriscou e pagou o. E eu acho que isso pagou dividendos a ele, o fato de ele ter se arriscado colocando o Alexandre Youssef na Secretaria de Cultura. Então a gente tem o município hoje, eu não me sinto mais, apesar de São Paulo ser uma cidade bastante fascista, eu não vejo ainda bem esse fascismo de uma maneira tão clara quanto nos rincões do país. Eu acho que São Paulo ainda é uma bolsa de humanistas, entendeu? Então, eu não me, o Brasil, isso logicamente tirando o Nordeste, que para mim é um oásis, né? Essa mesma é uma Shangri-La. Eu nunca pensei, nunca imaginei que a Bahia seria um lugar onde eu gostaria de morar para sempre. Mas é. E no final das contas, você pega e passa. Na história do município, eu acho mais importante, para ser sincero contigo, mano, a gente parar de tirar política, a gente parar de colocar política nos estadistas ou nos políticos. Eu acho que o mais importante é a gente pegar e redimensionar a política para aquela dimensão Foucaultiana da micropolítica, sabe? Tudo que a gente faz é político. A maneira como você trata a funcionária do lar é política. A maneira como você trata o seu namorado ou namorada ou namorade é política. A política ela não pode ficar apenas no momento em que você vai e aperta um botãozinho numa urna de plástico a cada 2 anos, entendeu? Porque a verdade é que a gente tem o presidente que a gente merece. Infelizmente, a gente foi manipulado. Eu acredito que nós, como povo, fomos manipulados por conta, inclusive, de tecnologias como o WhatsApp aqui no Brasil. A gente sabe qual foi a influência desses grupos. Hoje a gente começa a entender qual foi a influência do WhatsApp no país e dessas tecnologias no país. A gente tem um projeto, a gente tem uma educação que é muito frágil. A gente e não é culpa do povo, entendeu? O povo não é culpado de nada, porque o povo, nenhum humano ele é naturalmente. Ele é construído para ser. Eu, como pai, eu entendo isso cada dia mais. A minha filha é o quanto de energia eu coloco para ela ser. Porque ninguém nasce fascista. E ninguém é burro. É falta é falta de estímulo, é falta de conversa, é falta de uma. Por trás de um fascista sempre vai ter um fascista. É muito difícil um fascista nascer como se fosse uma erva daninha num lugar, entendeu? Então, a gente tem o Bolsonaro não é porque ele é uma penitência, é porque existe um projeto por parte das elites de fragilizar a educação desse país para que a gente também tivesse um homem como o Bolsonaro hoje no poder. Então ele é reflexo do nosso povo. O que a gente tem que fazer é parar de colocar a responsabilidade no grande pai e tomar o nosso destino com as nossas, sabe? A maneira como você, mais uma vez, política a gente faz todo santo dia, toda santa hora. Ciência política é uma ciência de vida, porque nós humanos somos animais políticos. Então eu não quero mais pensar, porque eu acho que a democracia representativa, essa que a gente tem aqui no Brasil, ela fracassou. O que eu não estou querendo dizer é que eu quero que exista uma ditadura. Mas hoje eu acho que a gente tem uma plutocracia, hoje eu acho que a gente tem uma teocracia. A gente não tem mais uma democracia tal como ela foi desenhada pelos gregos. Talvez funcionasse em cidades com menos de 2.000 habitantes. Mas hoje, numa cidade, uma megalópole como São Paulo, a democracia representativa ela fala muito pouco sobre a minha vida, entendeu? Então eu preciso mais disso, eu preciso mais de política de rua, de bairro, de casa. Até a cidade é grande demais. O que é São Paulo? Você vai para o Jardim Ângela, é uma outra cidade, se você compara com Perdizes, por exemplo. Vai para o Jardim Japão e olha para Barra Funda. São Paulo é uma cidade muito grande para a gente conseguir apreender ela. Então, eu acho que é importante você, sim, fortalecer as subprefeituras, desde que elas tenham. O problema da subprefeitura, por exemplo, é que é sempre um cargo político.
Então você vai dar uma subprefeitura para alguém porque você deve alguma coisa a algum partido na Câmara dos Vereadores e você ocupa as subprefeituras com o jogo político. É muito difícil você fugir desse jogo de poderes. Um governante ele sempre vai ser preso também dos acordos políticos que ele fez para ser governante. Ele sempre vai ter que partir desse jogo político. Mas associações de bairro, as agremiações, as lideranças comunitárias, as subprefeituras, é ali que eu acho que tem alguma chance de transformação. Então, São Paulo é um estado. A cidade de São Paulo é maior do que alguns países na Europa, em tanto no número de população como PIB. Então, não tem como você pensar que um prefeito, dentro de uma cidade de São Paulo, com os poderes que são limitados a um prefeito, consiga uma grande transformação. A transformação, mais uma vez, eu acho que a gente tem que parar de ser paternalista e esperar uma solução do Estado. Ela não vai chegar. Não no Brasil. No Brasil de hoje, as políticas públicas elas não conseguem chegar elas não são capilares o suficiente para chegar na ponta. Elas se perdem essa energia que parte daqui, ela se perde. Óbvio que pode ser pior. É óbvio que com um governo como o Bolsonaro é praticamente genocida, porque a gente poderia ter um número muito menor de mortos se a gente tivesse uma política mais voltada para a ciência e menos, né, nessa distinção idiota entre economia e saúde. Como se a economia fosse separada da saúde, entendeu? Então é óbvio que um governo como o Bolsonaro é daninho para a população, no grande aspecto das coisas. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar mesmo miúdo, cara. Eu acho que a coisa que vai ter que sair dessa pandemia é o pequeno. Parar de sonhar grande, parar de pensar grande, porque é no miúdo, é no dia a dia, é nas coisinhas miúdas que você faz que eu acho que elas vão se acumulando e aí sim você tem uma transformação real. Não, perfeito. E eu acho que é esse. E com isso você tem mais democracia. Você, de um lado, fortalecendo, como você falou, o mercadinho, a padaria da esquina, o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora. De um outro lado, você fortalecendo as prefeituras regionais, os conselhos participativos, as agremiações de bairro. Eu já fui conselheira participativa aqui da minha região. Eu sou da Zona Norte de São Paulo, eu sou nascida aqui na Vila Mazei, onde eu moro até hoje. Eu já fui representante na prefeitura regional aqui, que é do Tucuruvi, Santana e Mandaqui. Ela cobre 3 distritos. E a gente participava de várias reuniões, toda semana, conversa com o prefeito regional, levava a demanda, ficava em cima, cobrava mesmo. E com certeza fazia muita diferença. Talvez acho que seja um desafio fortalecer os conselhos, porque hoje eles são consultivos, e eles são voluntários, não acho que tenha que mudar. Mas se eles tivessem mais poder, fossem deliberativos, e talvez tem um tema que eu acho super interessante também, que é a discussão de eleição para prefeitos regionais, uma maneira de você mobilizar as pessoas a pensarem no bairro, a votar, a explorar as lideranças daquela região, para atender as demandas da região e descentralizar um pouco o poder do prefeito, que principalmente São Paulo, que é um estado, fica muito concentrado e pouco efetivo, porque você não consegue estar em tudo quanto é lugar. Hoje as prefeituras regionais são muito dependentes da prefeitura, não tem tanto poder para atuar no bairro, e os conselhos participativos antes tinham 34 membros, hoje está reduzido pela metade, está sem orçamento, então a gente está voltando um pouco para trás nisso. Então eu também acredito que essa pode ser um passo super importante. E Facundo, hoje o nosso tempo já está acabando, eu vou te fazer a última pergunta, que na verdade é a pergunta do tema dessa série de lives, né? Que é em que São Paulo a gente quer voltar a viver. Como você comentou no meio da live, é que nosso maior desafio é como que a gente reduz as desigualdades, tem uma sociedade mais justa, com igualdade de oportunidades no capitalismo, né? E como que a gente pode fazer isso a nível municipal? Então, eu jogo para você responder essas duas perguntas, para você falar um pouquinho da sua panorama, como que a gente reduz desigualdades em São Paulo e como que é essa São Paulo que a gente quer voltar após pandemia. Olha, mano, eu acho que o jeito mais fácil, eu acho, infelizmente, tá? A cidadania se expressa hoje no consumidor. O consumidor é que tem realmente
com o seu dinheiro um poder de voto no tipo de mundo que ele quer que exista. Então, para ligar os dois temas, empreendedorismo, futuro e política, que são os grandes campos que os campos que a gente abordou aqui, é entender que consumir é um voto. Consumir é um voto, não um voto num político, mas é um voto no tipo de mundo que você quer que aconteça. Então, se você é contrário, ou se você tem uma sensibilidade, ou se você é antirracista e você tem uma sensibilidade com a dor do povo negro, você não pode comprar uma palha de aço que coloca um nome tão ofensivo num produto que não tem nenhum tipo de sensibilidade, como a gente viu nos últimos 2 dias, Crespinha. Não dá para comprar um produto nunca mais dessa corporação. Nenhum produto. Então, a gente tem que sair do consumo passivo, de ser bombardeado por mensagens de marketing, e como zumbis, a gente ir para um shopping center e comprar coisas só para a gente sentir para tampar aquele vazio existencial, e tem que refletir no momento do consumo. Olhar e falar assim, esse cara é bolsonarista? O dono desse restaurante é bolsonarista? É. Então, eu não sou bolsonarista. Eu não me acho melhor que um bolsonarista. Talvez só um pouquinho, mas não muito. Eu discordo dele politicamente. Então, eu não quero dar minha energia para ele. Ele no canto. O meu dinheiro é político também. Então, se eu, por exemplo, não comprar mais numa Ravan, não comprar mais no Madeiro, não comprar mais uma palha de aço da Bombril, se eu não comprar dessas empresas que eu acho que são daninhas para o meu país, eu estou usando do meu dinheiro como política. Então, o jeito mais fácil de fortalecer é fortalecer o pequeno. Não compra no supermercado, no Pão de Açúcar. Encontra o mercadinho. Você não vai ter 28 opções de iogurte? Talvez não. Mas você vai estar comprando de um pequeno comerciante que provavelmente quer colocar a filha na universidade. Entendeu? Então, o consumo ele precisa se politizar. Infelizmente, isso vem até como uma herança do governo Lula, né, que transformou a inclusão social em consumismo, e que eu acho que foi também, lá em 2013, foi uma das razões para a gente ter a emergência do fascismo, neofascismo aqui no Brasil, mas não vamos entrar nisso porque é muito complexo agora, não dá tempo. Mas eu acho que a gente tem que consumir politicamente. É o jeito mais fácil. O teu restaurante vai estar, o seu bar predileto, o seu restaurante, porque a cidade é isso. Não existe a cidade. A cidade são os parques, os museus, no caso aqui de São Paulo. Tirando isso, é o boteco, é o restaurante, é o cinema de rua, é o pipoqueiro, é o mercadinho, é a sapataria, é o pequeno. Então, a escolha que a gente tem que fazer para diminuir a desigualdade social é parar de comprar da grande corporação. Se a gente fizer isso, a gente tem um poder de transformação com o nosso dinheiro que, infelizmente, é maior do que com o nosso voto, na minha opinião. Eu sei que é polêmico isso, mas você, como consumidor, é um ser político. Então, é isso, é escolher e refletir muito onde você está comprando. Comprar usado. Comprar usado, por exemplo, de um fornecedor no Mercado Livre, que seja, é uma maneira de você ver o mundo. Parar de comer carne, ou comer menos carne, é político. Não estou falando necessariamente que você vira vegano. Tá bom, não quer virar vegano? Pô, não come carne 3 ou 4 vezes por semana. Você já vai estar fazendo muito. Então, pesar nas consequências do consumo. Se o sangue que corre nas veias dessa elite daninha para o nosso país é o capital, é dinheiro. É pelo capital que a gente, como um câncer, a gente cancela e corta a alimentação desses parasitas. Perfeito, concordo. Acho que é uma maneira da gente dar uma resposta, né, a tudo. O que eu posso fazer hoje e agora, né, para dar uma resposta ao avanço do fascismo, para tentar reduzir desigualdades, a gente ter uma sociedade mais justa, mais humana, talvez através do consumo, né? Então, eu também mudei alguns hábitos, né? Por política. Hoje eu sou vegana, eu não como carne, a não ser em ocasiões assim, putz, eu tô num lugar e só tem isso, aí eu como, tudo bem, vida que segue.
mas no meu dia a dia sou 100% vegana. Eu sou formada em moda, né? Antes de eu me formar em ciência política, me formei em moda. Então, eu tenho muita roupa em casa, assim, um absurdo, porque eu ganhava, eu estava sempre comprando e tal, e hoje eu não compro mais. Eu uso tudo que eu tenho, eu dei muita coisa, muita coisa mesmo, enfim, para organizações sociais. E assim, eu acho que são respostas assim pessoais que parece que, ai, não vamos mudar o mundo, mas vai. Sabe, é o que o Facundo trouxe pra gente. Você, todo mundo, nós somos seres políticos, né? E a política ali da democracia, lá no alto nível, ela não nos representa, né? Eu acho que essa é a grande crise sistêmica que a gente vive, né? E a gente tem, a cada dia mais, talvez uma tendência para esse futuro pós-pandemia é a micropolítica, né? Enfim, e acho que com essa mensagem, a gente, depois dessa travadinha, até que demorou para travar hoje, Não. a Vixe, gente está travou? encerrando, a gente tem 5 minutinhos aí. Ah, tá me Oi? ouvindo? Tem duas coisas que. Tô Tem duas. ouvindo. Tem a audiência que falou duas coisas super importantes. Que eu acho que a gente tem que se pensar. Tem que se pensar a partir de agora. Se eu pudesse, eu acho que faria uma grande. Se eu tivesse que apostar minhas energias, eu postaria em duas ações. Primeiro, reforma tributária, taxação de grandes fortunas. Ainda que me machucasse como empresário, eu estou disposto a pagar o preço. Desde que isso diminua a desigualdade social, pode tirar do meu bolso. Como empresário e como elite, eu pagaria muito tranquilamente esse preço da reforma tributária. E eu acho que a gente tem que pensar numa renda universal, porque no final das contas a gente vai acabar, a renda universal vai tampar uma desigualdade social que está aí há muito tempo. Então, para mais além do consumo, e vamos falar de políticas públicas para a gente ter um futuro melhor, é isso: renda universal e taxação de grandes fortunas. E, obviamente, daí teria que pensar em todos os servidores públicos que são um peso muito grande que esse país carrega, enfim. Mas se a gente tivesse, no meu plano ideal, teria essas duas, que não são políticas de esquerda, né? Porque outros países na gringa, que são capitalistas, estão falando, se a gente estimular o consumo, entregando renda na mão das pessoas, a economia vai girar de novo. É como um motor de arranque. Ela vai girar de novo. Então, acho que seria uma maneira, em vez da austeridade, né, cortar o SUS ou punir a educação, cortar verbas de pesquisa, que é um jeito tosco de tentar nos salvar nesse exato momento. Reforma tributária, tem muito dinheiro aí, taxação de grandes fortunas, muito dinheiro, evasão fiscal que esse país tem é ridícula. As maracutaias que os empresários fazem para não pagar impostos são criminosas. E aí eu acho que tem que mandar para cadeia mesmo, como se faz nos Estados Unidos, que aqui dificilmente a gente vê um rico indo para cadeia porque não pagou imposto. Ele espera o refis sempre. E uma renda universal. Perfeito. Então fica aí para fechar essa live, renda básica, cidadania universal, reforma tributária com taxação de grandes fortunas, enfim, entre patrimônios, taxação de heranças, entre Herança. outros termos que hoje não são, né? Para a gente ter, quem sabe, um tributo, né? Uma taxação que seja progressiva, porque hoje quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. E estado de bem-estar social, como você falou. Eu acho que esses são os três caminhos, além de colocar renda, garantir que esse estado de bem-estar social funcione e tenha investimento para que a gente não tenha esse, como você falou, austericídio naqueles que são os pilares do desenvolvimento de uma sociedade, né? Saúde não é inimigo de economia, saúde tem que vir em primeiro lugar. Sem saúde a gente não vai a lugar nenhum, talvez a pandemia esteja ensinando a gente sobre isso. Exatamente. Facundo, como o nosso tempo está acabando e o Instagram literalmente desliga na nossa cara quando dá uma hora, tipo, acabou, acabou, acabou. Acabou. Vou te agradecer muito, foi uma aula, tipo, tô chocada, assim, com a qualidade do conteúdo, aprendi muito, concordo com tudo que você falou, tô chocada, não sabia que a gente tinha uma visão de mundo tão parecida, e eu acho que o que fica de lição para mim, talvez para muitas pessoas que assistiram,
é um pouco essa visão, essa nova visão do que é empreendedorismo, do papel dele na sociedade e do quanto cada um na sua casa, nesse momento, já pode fazer atos políticos em torno, né, em prol da sociedade que a gente quer, dessa cidade, desse mundo que a gente quer viver no pós-pandemia. Então, dá para a gente começar agora, como você citou, a questão do consumo, construir essa sociedade mais justa e mais humana. Concordo com você, também sou humanista, acho que todo mundo, independente de ser de esquerda ou de direita, deveria ser também. Isso aí. E vamos bater panela que na base da panela e do grito, esse desgraçado cai. 20 horas, agora é hora de bater panela. Boa, pessoal, saindo da live, todo mundo indo bater panela, porque Bater uma hora panela. cai, viu? Cai. Hoje foram dois, então uma hora vai chegar lá. É, uma hora chega lá. Obrigado, viu? Você foi muito gentil comigo. Eu também estou muito bem surpreendido. Você é uma pessoa incrível. Obrigado mesmo, viu? Ah, que fofo, você que é. Beijo, Facundo. Boa noite para você. Obrigada. Vamos bater panela. Pessoal que acompanhou, muito obrigada. A live vai ficar salva para quem não. Enfim, vocês podem compartilhar para depois outras pessoas assistirem também. Tchau, tchau. Beijinho. Se Tchau, cuida. tchau.